Uma das coisas que a gente precisa entender é que Deus não quer que a gente fique doente, amém? Deus, ele tem um projeto de vida para cada um de nós. Mas as enfermidades, elas vão acontecer e quando a gente menos espera, muitas vezes. E a gente não pode ficar enganado quanto a isso. Porque lá em João capítulo 16, verso 33, vai dizer assim, que nós teremos aflições neste mundo. Mas como Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu também tive aflições, mas eu venci todas elas. Jesus também ficou enfermo. Jesus também passou por tribulações. Ele veio aqui na terra como Deus, mas ele também era um ser humano. Ele também teve as suas dificuldades, né? Então, a gente precisa entender que nós não fomos pegos de surpresa. A gente sabe que vai ter tribulações, a gente sabe que vai ter dificuldades. E mais uma promessa, além dele falar para a gente que a gente precisa ter bom ânimo para enfrentar as nossas enfermidades, para enfrentar as nossas tribulações, as nossas aflições, nós também temos a promessa que nós não vamos estar sozinhos. Lá em Mateus capítulo 28, no verso 20, ele já diz, eu estarei com vocês em todo o tempo, até os confins, até o final, né? E aqui ele está dizendo, Isaías 41:10, Deus está dizendo, não tema, pois eu estou com você. Não importa a dificuldade, não importa a tribulação, não importa o que você está passando, aqui ele está dizendo, eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a destra da minha justiça. Então a gente precisa entender que nesse mundo nós teremos aflições. Mas a gente precisa ter bom ânimo para vencer todas elas. E confiar nessa promessa que Jesus deixou para nós. Que Ele estará conosco todo o tempo, todos os dias. Ele estará sempre com a gente. E aqui Isaías está dizendo, Deus está dizendo para mim e para você, eu estarei com você. Quais são as causas dessas enfermidades? Porque Jesus falou que nós teremos aflições, e essas aflições, dentro dessas aflições está as nossas enfermidades. Quais são as causas delas? Aqui eu trouxe algumas. Vírus e bactérias. Nós acabamos de passar por uma pandemia, não é verdade? Passamos por uma pandemia onde ficamos isolados, ficamos dentro das nossas casas, a gente não conseguia sair para trabalhar, muitos home office, quem tinha o comércio não conseguia muitas vezes abrir, dependendo do comércio. Então nós passamos por uma pandemia quase que 2 anos. E isso não estava contabilizado. Ninguém estava esperando por isso. Mas de repente chegou e pegou todo mundo de surpresa. Também, uma das causas é a má alimentação. Hoje, eu e você, a gente se alimenta muito mal. A gente come muitas coisas industrializadas, a gente come muita coisa que não faz bem ao nosso organismo. Falta de cuidado com o corpo. Disciplina de fazer atividade física todos os dias. Excesso de trabalho. Com essa correria do dia a dia, muitas vezes a gente quer ficar lá no trabalho, e porque eu preciso mostrar, bater minha meta, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. A gente também fica doente com isso. Problemas emocionais. E aí nós chamamos essas doenças
de psicossomáticas, consequência de pecado, muitas vezes, e ação de Satanás. E dentro daquilo que a gente vive, dentro aqui da IBBR, nos gabinetes pastorais, eu queria focar nessas três últimas: problemas emocionais, consequência de pecado e ação de Satanás. Porque muitas vezes a gente é confundido. Muitas vezes, pela falta de conhecimento, a gente é enganado. Essa enfermidade, pastor, é emocional, ela é ação de Satanás na minha vida, ela é consequência de um pecado. Então vou procurar trazer aqui alguns textos bíblicos para que a gente possa juntos nessa noite aprender, ou pelo menos discernir algumas enfermidades. E a primeira delas, a primeira causa é consequência de pecado. Lá em 1 João capítulo 3, verso 4, vai nos dar uma definição do que é pecado. Então, antes que eu procure entender qual é a enfermidade que é consequência de pecado, eu preciso saber o que é pecado. O que é pecado? É você furar o sinal vermelho. É você passar direto pelo sinal vermelho. É você transgredir a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, pecado é isso. Então, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. É aquilo que você faz de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus, com a vontade da palavra de Deus. Você faz totalmente ao contrário. Quais são os tipos de pecado? Nós temos pecado involuntário, que é aquele que está lá em Romanos capítulo 3, verso 23, que diz assim: todos nós somos pecadores, e destituídos estamos da glória do Senhor, de Deus, né? Então, esses pecados involuntários são os pecados do dia a dia, do nosso cotidiano. Pecados de atitude, pecados de fala, de pensamento. Então, esses pecados são involuntários muitas vezes. Agora, tem o tipo de pecado que é deliberado, que é aquele pecado intencional, é aquele pecado que eu vou planejando, que eu vou arquitetando. Então, nós precisamos entender quais são os tipos de pecado que tem. Então, o involuntário e o deliberado. Agora sim, trazendo para a nossa realidade, a gente vai encontrar na Bíblia alguns personagens que pecaram contra o Senhor, que transgrediram a lei do Senhor, e não foi de forma involuntária, mas foi de forma intencional. E aqui eu estou trazendo Números capítulo 12, verso 10 e 11, que vai trazer a história de Números 12, vai trazer a história de Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles não concordaram com a liderança de Moisés. Eles começaram a criticar essa liderança. E eles começaram a questionar um para o outro, mas por que Deus só fala com Moisés? Por que Deus não pode falar com a gente? Por que tem que ser através dele? E aí então Deus chama eles para uma reunião. E nessa reunião, então, Deus vai dizer: quem aqui é o líder deste povo? Quem aqui eu nomeei como líder deste povo? E ele diz: foi Moisés, não foram vocês. E aí o texto vai dizer que quando acabou essa reunião, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. E a sua aparência era como a de neve. Aí você pode se perguntar: mas por que só Miriam ficou leprosa? O texto não explica, mas alguns teólogos dizem que foi ela que iniciou essa rebelião. Lembra de Eva e Adão? Deus falou com quem?
Com Adão. Mas Satanás falou com quem? Com a Eva. E ela então foi induzida, né, a pecar. E aqui é a mesma coisa. Alguns teólogos dizem que Miriam que começou essa rebelião. Mas o interessante é que nesse texto vai mostrar que mesmo que a gente cometa um pecado que não seja involuntário, que seja deliberado, a gente tem ainda a oportunidade de se arrepender, de pedir perdão por aquele pecado. Olha o que Arão fez. Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Um pecado tolo. Eles cometeram um pecado tolo, um pecado de rebeldia. E quantas vezes a gente encontra pessoas que são rebeldes, que são insubmissas, que não aceitam uma orientação, uma direção. Não, eu não vou concordar com isso. Eu queria estar no lugar daquela pessoa. Foi o que Miriam e Arão fizeram. Não, nós queremos estar no lugar de Moisés. Por que só Deus fala com ele e não fala com a gente? E o texto vai dizer que Miriam ficou 7 dias com esta enfermidade. E por Arão e ela terem se arrependido, Deus deu uma nova oportunidade. Mas aí a gente vai ver um outro exemplo de um outro personagem que cometeu um pecado de orgulho. Esse, ao contrário de Miriam, ele não se arrependeu. Ele continuou orgulhoso. Ele continuou fazendo a mesma coisa. Diz o texto: entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, seu orgulho provocou a sua queda. Depois que ele se tornou gigante, depois que ele se tornou rei, ele se tornou orgulhoso. E quantos de nós, quando a gente sobe um degrau na nossa vida, quando a gente começa a ganhar um pouquinho mais, a gente não fica orgulhoso? A gente não tem esse mesmo sentimento? E o orgulhoso, não adianta você falar para ele: ó, vá por aqui, faça isso, faça aquilo. Não, o orgulhoso, ele sabe de todas as coisas. Até no primeiro momento ele concorda com você, mas virou as costas, ele está fazendo do jeito dele. E esse rei, esse Uzias, ele começou a ser infiel ao Senhor, ele começou a se orgulhar. E qual foi o orgulho dele? Ele queria entrar no templo do Senhor para queimar incenso. E quem era permitido entrar no templo do Senhor para queimar incenso, no altar de incenso, era só os sacerdotes. E eles falaram: não, Uzias, você não pode entrar aqui para fazer isso. Não, mas agora eu sou rei, eu tenho um cargo maior aí, agora eu posso. Deu a carteirada. E aí, quando o sacerdote disse não, ele se irritou, ele se dignou contra os sacerdotes, e o texto diz que na mesma hora, na sua testa, surgiu uma enfermidade. E o texto diz que ele não se arrependeu disso, ele morreu de lepra. Mas também tem o pecado por desobediência. Quando a gente lê Deuteronômio capítulo 28 e 29, a gente vai ver as bênçãos e as maldições. E nesse texto vai dizer que entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. A desobediência faz a gente pecar, e muitas vezes contrair enfermidades. A nossa desobediência vai trazer consequências. E por último, nós temos o pecado deliberado. É aquele que intencionalmente, é aquele que você planeja. Olha o que diz
João capítulo 5, verso 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Esse texto vai tratar da história de um homem que estava lá no tanque de Betesda. Todo mundo já conhece a história. Há 38 anos, aquele homem estava ali, tentando entrar naquela piscina para ser curado. E aí então, nesse texto, Jesus encontra com ele, já curado no templo, e diz: ó, que bom que você está curado, mas não volte a pecar, para que coisas piores não lhe aconteçam. Então, esses são os pecados que são consequências, esses são enfermidades que são consequências do nosso pecado. Tem também as enfermidades não ligadas ao pecado. E aí a gente precisa também distinguir isso. A Bíblia vai trazer exemplos que têm enfermidades que não estão ligadas ao pecado. Jó, todo mundo conhece a história de Jó. O que faltou para aqueles amigos de Jó, para os 3 amigos? Falta de conhecimento. Quantas vezes as pessoas falam para a gente: ó, você está enfermo porque você está em pecado. E Jó não ficou enfermo porque estava em pecado. Jó, ele ficou enfermo porque Deus permitiu que Satanás tocasse nele. Não foi por causa do pecado. Olha o que diz o verso 7. Estou indignado com você, disse Deus. Aí ele faz: e com os seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Falta de conhecimento. Às vezes a gente olha para as pessoas enfermas ou com alguma dificuldade, a gente atribui isso ao pecado. E nem sempre é pecado. Nem sempre é pecado, mas às vezes é manifestação da glória de Deus. Olha o que diz João capítulo 9, verso 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Muitas pessoas já me perguntaram: pastor, por que a minha filha nasceu com esta enfermidade? Por que a minha filha não anda? Eu tenho uma prima que ela tem uma filha que o médico deu 5 anos de vida para ela. Ela já fez 30 anos. Ela não fala, ela não anda, ela fica o dia todo ou deitada num colchão que minha prima coloca, ou na cadeira, nem sentada, ela fica deitada porque não tem como. Por que isso aconteceu? Esse cego, esse homem nasceu cego. Cego de nascença. Mas isso aconteceu para manifestar a glória do Senhor. Então, nem tudo é pecado. Aí tem as doenças congênitas, que são anomalias estruturais ou funcionais que ocorrem durante a gestação ou antes do nascimento, sendo presentes no momento do parto. Podem ter causas genéticas, doenças genéticas que foram herdadas dos antepassados, e tem as causas ambientais, como infecções maternas, dietas desequilibradas, ou exposição a substâncias nocivas, ou uma combinação de ambas. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente vai identificar uma enfermidade. Nem tudo é pecado. Enfermidades que acontecem pela ação de Satanás.
Aí aqui a gente pode dividir em 2 pontos. Tem a ação de Satanás quando Deus permite que ele toque, porque assim, a Bíblia diz que quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos selados por quem? Pelo Espírito Santo. Então, a partir desse momento, Satanás ele não tem mais poder para nos tocar, amém? Ele não tem mais poder para nos tocar. Ele só vai nos tocar se houver permissão de Deus. Como aconteceu com Jó. Ok? Lá em Apocalipse 20, verso 2, diz assim: ele prendeu o dragão, quem? Jesus. A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Aqui é uma prisão simbólica. Mas a partir do momento que Jesus ressuscitou, Satanás, ele perdeu o poder. Ele enfraqueceu. Ele não pode nos tocar. Ele não tem permissão para isso. Mas aí, na situação de Jó, no caso de Jó, Jesus, ou Deus, deu aqui um alvará de soltura para ele. Saiu, pois, Satanás à presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então aqui houve o quê? Permissão de Deus para poder tocar em Jó. Agora tem um outro ponto. Quando que a ação de Satanás, quando que nós ficamos enfermos com a ação de Satanás? Quando nós estamos em pecado. Enquanto nós não confessarmos os nossos pecados, nós vamos ter enfermidades. Satanás vai agir violentamente contra as nossas vidas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu trouxe aqui alguns textos. Lucas capítulo 13 vai falar sobre a mulher encurvada. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então esta mulher era uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Aqui Jesus está sendo questionado pelos fariseus, confrontado por eles, porque ele está curando ou expulsando um demônio de uma mulher encurvada no sábado. E eles achavam que no sábado não era para fazer nada. Mas Jesus estava aqui curando essa mulher. Então essa mulher, ela estava com um espírito maligno. Aqui diz o texto, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Ação de Satanás. Por quê? Porque tem portas abertas. Normalmente, quando acontece isso, quando acontece possessão demoníaca, é porque nós abrimos as portas. É porque nós fizemos alianças. É porque nós frequentamos lugares errados. Fizemos pactos com demônios. Aí vai haver possessão. Outro texto, Mateus capítulo 12, verso 22. Um homem mudo e possesso. Então levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver. Mais um caso que ele foi de um homem que foi curado. Espírito maligno. Um menino que tinha epilepsia. Marcos capítulo 9, verso 17. Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Verso 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que eu deixe, nunca mais entre nele. Mais um caso que tinha portas abertas. Agora nós vamos tratar das enfermidades psicossomáticas, que são as doenças emocionais. Então até aqui a gente viu
consequências, enfermidades que são consequências de pecado. A gente viu enfermidades que têm ação de Satanás. E agora a gente vai ver enfermidades psicossomáticas. Enfermidades psicossomáticas são doenças físicas que têm origem a partir de problemas emocionais. A Bíblia, embora não use o termo psicossomático, reconhece que corpo, alma e espírito estão interligados. Há algumas correntes que dizem que é só corpo e alma. Outro é corpo, alma e espírito. Mas o que vale aqui é que existem doenças que são emocionais. A falta de perdão, isso é muito sério, gente. A falta de perdão vai estourar no seu corpo. Você fica adoecido, a gente já viu aqui, o pastor Marcos já trouxe aqui para a gente, como que a gente lida com isso. Mas assim, a falta de perdão, você fica doente e a pessoa que te machucou, às vezes ela nem sabe que te machucou e você fica remoendo aquilo, ela fica bem. E aí você tem uma enfermidade, você tem uma doença e você não sabe o que é. Mas quando você libera perdão, é impressionante. Quando a pessoa ela libera perdão, ela começa a ser curada. Ela começa a ser restaurada. Então, a falta de perdão é uma delas. Aí eu trouxe aqui alguns textos também como exemplo, esgotamento emocional. Elias ficou esgotado emocionalmente. 1 Reis, capítulo 19, verso 4, após enfrentar grandes desafios, Elias entra em profunda exaustão e deseja morrer. Olha o que ele diz para o Senhor: já basta, Senhor, não quero mais viver, toma agora a minha vida. Ele entrou aqui numa depressão, princípios de depressão. Então, a gente precisa entender, lembra que uma das causas das enfermidades lá atrás era o excesso de trabalho. A gente precisa ter a nossa vida em ordem, a gente precisa ter a nossa mente em ordem, o nosso coração em ordem. Por isso que a gente não pode caminhar sozinhos. A gente precisa caminhar com pessoas, caminhar junto com pessoas maduras na fé, que possam orar por nós. Aqui o Heleno testemunhou que ele chegou aqui ruim, ele chegou mal. Aí oraram por ele. E ele já ficou melhor. Então a gente precisa tomar cuidado com o nosso corpo, com as nossas emoções. Sintomas físicos. Está lá Salmos 38, do 8 ao 10. Estou debilitado e muito quebrantado, disse Davi. Dou rugidos por causa do desassossego do meu coração. A gente precisa cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Precisamos ir ao médico, fazer exames de rotina. Precisamos fazer atividade física. Bem verdade que eu preciso também fazer isso. Mas a gente precisa ter essa consciência, que a atividade física é muito importante. Ir ao médico, né? Crise existencial, está lá em Jó, capítulo 3, verso 3. Imagine o sofrimento de Jó, a enfermidade que ele teve. Ele diz: pereça o dia do meu nascimento. Saúde emocional, Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Por isso que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 4, alegrem-se. Mais uma vez eu digo, alegrem-se. E Paulo é um exemplo para nós.
de alegria, porque Paulo estava preso quando escreve essa carta. E ele diz para cada um de nós: alegre-se, fiquem alegres. Quais são os desdobramentos da enfermidade? Ela pode ser curada, está lá em 2 Reis, capítulo 20, verso 5. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eu o curarei. Ezequias pediu mais 15 anos para o Senhor. E Deus deu para ele mais 15 anos. Então, tem enfermidades que pode ser curado. Agora, tem enfermidades que elas são permanentes. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 ao 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Paulo pediu a cura e não veio. É falta de fé? É falta de comprometimento com o Senhor? É falta de ler a palavra de Deus? Não. Deus, é Ele que determina a nossa cura. Ele pode curar, como pode não curar. E tem curas que pode levar à morte. Estando Eliseu doente da enfermidade, de que havia de morrer. Então, o fato de você estar enfermo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente escuta por aí? Ah, você está em pecado. Ah, você não tem fé. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. E isso vai deixar a gente cada vez mais para baixo. Mas, biblicamente, pelo menos hoje, a gente trouxe aqui alguns textos que vão mostrar se realmente é pecado, se realmente é ação de Satanás, se são doenças emocionais. E aí, como que a gente faz para vencer tudo isso? A gente, em primeiro lugar, a gente precisa se examinar. Examine-se. Examinar. Olhe para dentro de você. Como está a sua vida com Deus? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem se derramado na presença do Senhor? Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem fugido do pecado? Você tem resistido ao pecado? Como está a sua vida com Deus? É o que Paulo pede para a gente fazer. Examine-se a si mesmo. Então, se eu estou enfermo, antes de tudo eu preciso me examinar. Eu preciso ver como está a minha vida com Deus. Será que falta eu liberar perdão? Será que eu não estou orgulhoso? Será que eu não sou rebelde? A gente precisa se examinar. A palavra de Deus precisa fazer parte da nossa vida. João capítulo 15, verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, ele será concedido. A gente precisa permanecer na palavra de Deus. Permanecer na presença de Deus. Então, esse é o segundo passo. Então, se você está passando por uma enfermidade,
você precisa se examinar, você precisa ver se você está de acordo com a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, como diz Tiago, a gente ouve a palavra de Deus, mas não pratica a palavra de Deus. A gente acha que aquela palavra, ela é muito difícil, que aquela palavra, ela não é para mim. Aquela palavra é sempre para o outro. Então isso precisa fazer parte da minha vida. A palavra de Deus precisa estar aqui na minha mente, no meu coração, como diz o Salmo 1, eu preciso meditar nela dia e noite. Se você está enfermo, peça ajuda. Não fique isolado na sua casa, no seu quarto. Peça ajuda. Tiago 5,14 diz: entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Quantas pessoas a gente descobre depois que já está quase que nas últimas, ou que já foi curada, eu nem sabia que se ficou doente. Ah, mas eu não queria incomodar. Não incomoda. Você precisa compartilhar. Ah, mas eu não quero expor a minha enfermidade. Então compartilha com alguns. Mas você precisa pedir ajuda. Você precisa entender que a oração é a nossa arma mais poderosa que a gente tem. Quando a gente dobra o joelho e ora, Deus faz o resto. Essa é a nossa tarefa. Agora, você precisa crer no milagre. Quantas pessoas que a gente conhece que estão enfermas, que passam pela enfermidade, e elas dizem: pastor, eu fui curada, eu fui curado. Quando a gente começa a ler os evangelhos, o que Jesus sempre diz para as pessoas? A sua fé te curou. Então nós precisamos crer no milagre. Pois para Deus nada é impossível, tudo é possível. Então a enfermidade que você está enfrentando, a enfermidade que você está passando, ou um familiar seu, creia, Deus pode reverter isso. Deus pode mudar. Eu já fui lá no hospital, na UTI, orar por um homem que estava lá vegetando, ele não falava, ele estava dias lá na UTI. Isso não é o pastor João, não é para me orgulhar, não, nada disso. Quem curou ele foi Deus. E eu orei e falei: Senhor, ele não está respondendo, mas eu sei que aqui no subconsciente dele o Senhor pode tocar, porque o Senhor é Deus. E eu comecei a profetizar, falei: Senhor, se for da tua vontade, cura esse homem. Toca agora nessa enfermidade, faz ele voltar à consciência. Faz alguma coisa. E aí depois de um dia, 2 dias, recebi a notícia que aquele homem voltou a falar, ele começou a se recuperar e saiu da UTI. Isso é milagre de Deus, você precisa crer. Não existe enfermidade que Deus não possa curar. Ele pode curar? Pode. Ele pode não curar? Pode também. Ele é o dono da nossa vida. Mas eu preciso crer que Ele pode fazer alguma coisa. Quando a gente lê lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que em tudo nós devemos dar graças, ali está dizendo que mesmo na enfermidade, eu sei que Deus está comigo ali naquele hospital, está comigo ali naquela casa. Ele não me abandonou. Então eu preciso me alegrar, eu preciso entender que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle. Ele continua no controle. Há tempo para todas as coisas.
Primeira carta de João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se nós pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouvirá. Há tempo para todas as coisas. E Ele vai curar você no tempo dEle. Porque muitas vezes a enfermidade, ela também é pedagógica. Ela nos leva para um deserto, mas é para a gente aprender a depender do Senhor. É para a gente aprender que sem Ele eu não vivo. É para mim aprender que eu preciso orar mais, que eu preciso ler a palavra de Deus mais. Então, há um tempo para todas as coisas. Não murmure. Não fique dizendo, Deus me abandonou, Deus não está aqui comigo, Deus curou fulano de tal e não me cura. Agradeça a Deus, tenha um coração grato. Diga, Senhor, obrigado, porque o Senhor está aqui comigo. E eu creio que o Senhor pode me curar. O Senhor é o médico dos médicos, o Rei dos reis, o Deus Todo-Poderoso. E por último, para a gente finalizar, você precisa sentir a presença de Deus na sua vida. Mesmo na enfermidade. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais sensível para ouvir a sua voz você vai estar. Quanto mais próximo da presença de Deus, mais intimidade com o Senhor você vai ter. Menos sofrimento e mais alegria. Porque Ele vai trazer o consolo, Ele vai trazer o refrigério, Ele vai trazer alegria para você. Olha o que diz Isaías 49:15. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Deus não se esquece da gente. Não importa a enfermidade, o Senhor está com você lá na enfermidade. E Ele pode curar você, Ele pode restaurar, Ele pode fazer o que quiser. Aqui só são algumas dicas, alguns passos para que você possa vencer a enfermidade. Eu não sei qual é a sua enfermidade nessa noite. Talvez ela não seja física, mas ela seja emocional. Talvez você precisa curar sua mente, o seu coração, você precisa liberar perdão. Talvez você precisa se arrepender desse pecado deliberado que você tem praticado todos os dias. Desse pecado que você não consegue se desvencilhar. Isso está trazendo enfermidade para o seu coração, para a sua vida. Mas uma coisa eu tenho certeza nessa noite. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade, o El Shaddai, o Jeová Rafá, o Jeová Nissi, o Deus Todo-Poderoso está aqui e pode te curar nessa noite. Ele pode restaurar sua vida. Mas você precisa se entregar nos braços do Senhor. Lembra o pecado de orgulho? Enquanto você tiver orgulho, você não vai ser curado. Enquanto você continuar sendo rebelde, você não vai ser curado. Enquanto você estiver andando pelas suas próprias forças, você não vai ser curado. Homens e mulheres na Bíblia, lembra de Miriam? Por que ela foi curada? Porque ela se arrependeu dos seus pecados. Ela, Senhor, me perdoa desse pecado tolo que eu cometi. Eu quero ser curado pelo Senhor. Outros não se arrependeram e morreram com aquela enfermidade. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de restauração.
Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu sei que você não veio aqui por acaso nessa noite. Eu sei que você tem algo para entregar no altar do Senhor. Eu queria convidar você a se colocar de pé. Enquanto nós cantamos, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Talvez você não tenha nenhuma enfermidade, mas talvez algum familiar seu tenha uma enfermidade. Talvez algum familiar seu precisa de um milagre, precisa de um impossível do Senhor. E você pode vir aqui à frente e representar essa pessoa, dizer: Senhor, eu estou aqui me colocando no lugar de fulano de tal, dessa pessoa, porque eu creio que o Senhor, mesmo à distância, o Senhor pode curar, o Senhor pode restaurar. Se você crê nisso, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você quer cura nessa noite, se você quer restauração nessa noite, sai do seu lugar. Jesus está chamando você para viver uma nova vida, para viver o novo do Senhor nessa noite. Quero aqui chamar o pastor Marcos, ele vai estar orando por nós. Aproveite esse momento. Venha no altar do Senhor, porque Ele vai fazer um sobrenatural na sua vida. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar minha voz a ti, que a tua graça já me basta. Eu só quero a presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos orar. Se a tua enfermidade é física e não for nenhum lugar inconveniente, coloque a mão nesse lugar que você vai mandar embora essa enfermidade. Se a tua enfermidade ela é emocional, você vai colocar a mão no teu coração agora e da mesma forma, você vai crer agora no sobrenatural do agir de Deus, que está sendo liberado aqui nesse altar, através da palavra de Deus, que restaura, que liberta, que transforma, que chama o homem de volta para perto. E Deus está nos chamando nessa noite, dizendo: vem para perto. Se a tua enfermidade ela é espiritual, também vai sair. Se for opressão demoníaca agora na tua vida, de Satanás, ele vai ter que sair da tua vida, da tua casa, da tua história. Porque nós vamos repreender aqui toda seta, se é algo que é pecado, meu irmão. Se a tua enfermidade veio por causa de um pecado, por causa de uma porta que foi aberta, de uma perseguição espiritual, você vai mandar embora agora. Você vai confessar a Deus e vai fechar essa porta. Porque o Espírito de Deus está neste lugar, está nesse ambiente. Aonde chega Deus, onde tem a presença de Deus, ali tem cura, tem transformação, tem restauração, tem liberdade. Porque o Espírito de Deus está soprando agora sobre a tua vida. Agora creia. Se você tem pensamentos suicidas, pensamentos de morte, você vai mandar embora agora o espírito de morte. Se a tua enfermidade agora tem te assolado há anos, tem algo que tem assolado a tua vida, um vício, algo que você não vence, você vai mandar embora agora em nome de Jesus. Se você está vivendo alguma disfunção dentro da tua casa, se você está vivendo algo como um espírito de divórcio, de separação, um casamento destruído, você vai mandar embora agora toda a confusão, toda a loucura agora. Você vai mandar embora agora em nome de Jesus. Vamos orar juntos, creia. Creia no poder de Deus, na manifestação de quem Ele é na tua vida, meu irmão.
Profetize sobre a tua vida agora. Abre o teu coração, abre os teus lábios e comece a profetizar agora. A cura, a liberdade, a restauração sobre a tua vida. Pai, nós nos reunimos aqui por causa do Senhor. É o Senhor que nos traz para esse ambiente, Pai, de adoração. É para o Senhor que nos atrai. O Senhor atraía as multidões. O Senhor continua atraindo ainda nesse tempo multidões, ó Pai, que chegam desesperados diante do Senhor. Pai, tem homens e mulheres aqui angustiados, tem homens e mulheres aqui aflitos, tem homens e mulheres aqui, Pai, que estão clamando agora pelo Senhor. Eles estão olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, vem no meu socorro agora. Vem socorrer, Pai, o coração abatido agora. Vem socorrer o coração angustiado. Vem socorrer agora, Pai, os teus filhos que estão desesperados. Pai, eles estão no beco sem saída. Eles não sabem como sair, Pai. Eles não sabem mais o que fazer, mas o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus onisciente, onipresente, o Deus que tem todo poder, toda autoridade, Pai, em nome de Jesus, manifesta agora que o Senhor é Deus na vida dos teus filhos. Toda aflição da alma agora, toda angústia agora, toda doença emocional agora, Pai, em nome de Jesus eu dou uma ordem. Em nome de Jesus, sai agora toda enfermidade que veio por emoções abatidas, por emoções aflitas e angustiadas. Nós rejeitamos agora todo espírito de enfermidade. Todo espírito de enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora. Todo espírito de engano, todo espírito agora de doença, de loucura, todo espírito de morte, todo desânimo, todo cansaço, toda fadiga agora, Pai. Toda opressão espiritual, emocional agora na vida dos teus filhos, nós desautorizamos agora aqui e damos uma ordem. Em nome de Jesus, saia dessas vidas. Solte agora, em nome de Jesus, pode soltar. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos agora liberar uma palavra de cura, Pai, para doenças e enfermidades, ó Pai, que vieram por causa de pecado agora. Todo espírito que trouxe enfermidade, todo espírito demoníaco que trouxe enfermidade sobre a tua vida, através de pecados que não foram confessados. A tua palavra diz lá em Tiago: confessai as vossas culpas uns aos outros para serem curados. E nós estamos confessando aqui as nossas iniquidades, Pai. Nós confessamos aqui as nossas mazelas. Nós confessamos aqui os nossos pecados, ó Pai. Nós confessamos, ó Pai, que temos olhos assanhados. Nós confessamos aqui os nossos pensamentos impuros. Nós confessamos aqui nesse altar, Pai, que temos pecado contra o Senhor, que temos envergonhado o Teu nome. Pai, nós confessamos aqui que muitas vezes nós somos presos, ó Deus, por pecados, ó Deus, que são alimentados pelas obras da carne, que manifestam dentro do nosso coração. Então todo espírito de enfermidade que veio através de pecados, sai agora em nome de Jesus. Todo pecado, Pai, nós queremos confessar aqui todas as nossas loucuras, a nossa idolatria, Pai, o nosso medo, a nossa insegurança, Pai, as nossas mentiras, Pai, nós muitas vezes mentimos, Pai, e te pedimos perdão. Te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes, ó Pai, na nossa mente existem pensamentos, ó Pai, de destruição, pensamentos, ó Pai, de palavras de maldição, toda palavra de maldição que foi lançada ou autoimposta, Pai, palavras como expressões de praga, nós rejeitamos todas essas palavras, retiramos elas agora da nossa vida, em nome de Jesus. Cancelamos agora toda a obra espiritual que foi passada por nós através de herança espiritual dos nossos pais, através de um legado, de uma herança de fé que nós recebemos, ó Pai, em nome de Jesus. Todo espírito de vício pode sair agora em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Mas também, Pai, existem enfermidades que vieram sobre a nossa vida para manifestar a Tua glória, para manifestar o Teu poder. Então manifesta nessa noite, Pai, a Tua glória aqui neste lugar. Manifesta o Teu poder aqui neste lugar. Traz cura agora, Pai, sobre o Teu povo, Deus, em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora em nome de Jesus. Pai, nós não queremos, Pai, nós sabemos que o Senhor nos criou perfeitos, Pai, em saúde e graça. Então manifesta agora o Teu poder, como a Tua palavra disse. Nem meus pais e nem eu pequei, mas para que manifestasse o poder e a glória de Deus, por isso aconteceu. Então, Pai, manifesta o Teu poder agora no meio do Teu povo, trazendo cura agora, Senhor, em nome de Jesus. Cura agora as emoções, cura agora o físico, Pai, em nome de Jesus. Visita agora os hospitais, visita as nossas casas, Pai, existem pessoas que nós amamos que estão acorrentadas agora, Pai.
em correntes, ó Pai, de destruição, em fortalezas, ó Pai, em cadeias, algemados, agora acorrentados. Toda a corrente agora vai ser quebrada em nome de Jesus. Toda a corrente está sendo quebrada, todo o grilhão das trevas agora, Pai, toda opressão agora na mente, Pai, em nome de Jesus, todo distúrbio agora no coração, todo distúrbio agora na mente agora, sai em nome de Jesus. Quebra todas as correntes agora que estavam segurando os teus filhos, Pai, doença no sangue, doença nos ossos agora, Pai, em nome de Jesus. Enfermidades, ó Pai, como câncer, Pai, em nome de Jesus, que seque agora, células cancerígenas sequem agora em nome de Jesus. Doença no sangue agora, leucemia, Pai, em nome de Jesus, toda enxaqueca, gastrite, dor no corpo agora, Pai, em nome de Jesus, problemas na coluna, nós repreendemos agora, Pai, solte agora todo espírito de enfermidade, vai soltando agora o corpo dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, nós tomamos posse dessas verdades, Pai, a Tua palavra diz lá em Mateus, que aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e nós queremos ligar agora essa oração de fé, nós nos unimos em fé aqui, Deus, para clamarmos pelo socorro do Senhor, para que seja destravado aquilo que estava travado na nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Toda enfermidade está sendo cancelada agora, Pai, o Senhor já levou. Isaías vai dizer isso, Isaías 53 diz que pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus, pelas pisaduras de Jesus nós somos sarados, nós somos curados, e nós ligamos agora, Pai, em nome de Jesus, essa oração, nós ligamos essa palavra, nós ligamos a nossa fé em concordância, Pai, porque aquilo que é ligado na terra é ligado no céu. Então ligue agora, Senhor, uma palavra de cura sobre corações, sobre mentes agora aqui em nome de Jesus, e sobre os corpos dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, bendito seja o teu nome, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. E a igreja diz amém, amém, amém.